Olha, vamos começar conversando sobre vivegar, arte de navegar pela vida. E ontem, isso é estamos prosseguindo com uma conversa interessante, muito interessante, sobre como reduzir a confusão da vida, que a vida vem e não espera. O problema não faz fila, tem uma série de coisas que eu penso na minha vida que todos estão querendo solução agora, tudo quer solução agora. Já trabalhei bastante hoje de manhã para estabelecer critérios, para melhorar, para trabalhar, para ver o que eu posso fazer hoje. E estamos na hora certa. Agora é a hora de gravar um vídeo sobre o roteiro que foi feito. Olha, para facilitar a vida, até de quem nunca viu um vídeo desses, simplesmente eu vou entregar o segredo de cara. Sendo que nos outros vídeos a gente faz todo um desenvolvimento para poder entender de uma maneira visceral a coisa. Visceral mesmo. Porque a ideia é uma ideia que a gente já vem explorando, se não chegar para o dia a dia fica só na filosofia. Isso é uma frase maravilhosa até. Olha, se a gente não refletir, o dia a dia fica só na filosofia. Então, sem a reflexão, o dia a dia fica só na filosofia. Então, vou escrever isso e vou fazer uma camiseta com isso, com certeza. Não sei. Então, sem reflexão, o dia a dia fica só na filosofia. Tudo bem, mas vamos refletir então, né? Vamos refletir em termos de lista de tarefas, de conversar sobre a prioridade. E vamos dividir em duas situações. Olha, situação de emergência e situação normal. Emergência é emergência, né? Para emergência não tem fila, emergência é emergência, você larga tudo e vai. Mas depois tem que anotar, às vezes se gastou muito, e emergência a gente gasta muito, tem que ter muito cuidado, muita segurança, muito equilíbrio para poder saber se comportar numa situação de risco enorme, de ameaça, de gravidade. Uma coisa grave, a gente tem que ter muito cuidado. E quando passa a situação de emergência, a gente tem que anotar o que a gente fez, as consequências, porque o dia a dia vem aí. Sempre vem um dia a dia. Após a tempestade vem a bonança. Sempre, bonança. A bonança vem sempre depois da tempestade. A tempestade pode durar muito tempo. E a tempestade que dure para sempre, eu, na minha história, nunca vi. Nunca vi uma tempestade durar para sempre. Tem algum momento que ela arrefece, ela enfraquece. E a situação normal, ela precisa ser, o dia a dia precisa de cuidados. Porque é no dia a dia que o problema acontece também. A semente da emergência pode ser semeada no dia a dia. Ou seja, vamos pensar num cara que não se alimenta bem. Todos os dias, mal se alimentando. De repente, passa 5, 10 anos e ele está com colesterol alto e continua se alimentando errado e infarta. Pronto, a emergência ela foi semeada pelo dia a dia, um dia a dia de comilança de bolo. Então, pensa num cara comendo bolo dia a dia e assim, cara, isso aí vai te matar. O teu futuro é uma emergência. Então, o dia a dia é muito importante. Porque ele geralmente era uma semente de emergência. Pequenas escolhas e tudo mais, que vão levar a, às vezes, uma ausência de escolha. Vai ter que operar agora, não vai ser uma cirurgia eletiva. Isso aí acontece, né, com
eu já vi acontecer. Tá no meu livro, né? Eu falo tá no meu livro. Tem neurônio meu que tem essa história. Tem neurônio meu que tem essa história. Tem os meus neurônios aqui, ó. Neurônio tem essa história. Eu tenho essa história no meu neurônio. Meus neurônios são um livro aberto? Não e nem para mim. Gostaria muito que eles fossem um livro aberto, um livro aberto. Eu quero esse neurônio que é fechado, eu quero abrir o neurônio e trazer a sabedoria que existe nele. O interessante é entender o seguinte: agora nós estamos na fase de trabalho externo. Fizemos um trabalho interno enorme e vamos para o trabalho externo. E uma das variáveis importantes do trabalho externo é começar por fases. Não vamos sair por aí, vamos para a rua e fazer. Não, calma. Tudo tem até um planejamento, tudo tem o seu processo também. Até para sair para a rua, para sair trabalhando e trabalhando muito bem, é preciso entender algumas coisas, no nível visceral se possível, mas se não, com o tempo esse nível vai ser atingido. Primeira coisa, a gente tem que começar aqui. Dominar as suas paixões. Parar para pensar. Parar para pensar direito. E parafraseando o chinês a gente não sabe nada de verdade se não perguntar 5 vezes no mínimo. Tem que perguntar até chegar em Maslow no dia a dia. Tem que sair da filosofia e chegar no dia a dia. Não tem jeito, porque senão o enamorado vai vencer. O enamorado ele tem pressa, né? Mas como é que é isso no dia a dia? Como é que é isso na padaria? Como é isso na dimensão onde eu vivo, que é o dia a dia? Eu vivo no dia a dia, eu não vivo no mês, eu não vivo no ano, eu vivo no dia. Eu vivo na hora, no instante, no agora. Primeira coisa é acalmar. Primeira coisa para sair para a rua é acalmar. Porque na rua está o dia a dia também. Agora, como se acalmar, né? Como se acalmar? A calma está onde? Dentro de nós. A calma está aqui, na carta da Lua. A calma está aqui. É o trabalho no subconsciente para poder sair para a rua. Calminho, tem que sair para a rua calminho. Não pode sair para a rua zangado. Brigou em casa e pega o carro. As novelas têm tanto essa cena, né? Fulano briga em casa, fulana briga em casa e sai correndo com o carro e bate com o carro. Vai fazer bobagem na rua. Bobagem na rua. Os jornais têm várias histórias dessas. Fugindo de casa e acaba se perdendo. Quem não tem um conhecido que tem uma história dessa? Fulano saiu de casa, não conhecia direito os perigos da rua e a situação ficou ainda pior. Ele ligou para cada pai, estou preso, pai, fui sequestrado, pai, tiraram um rim meu. Pai, tem tanta coisa que pode acontecer de verdade. Ou então a polícia liga, olha, o filho do fulano está morto, filha da fulana está morta. São coisas que eu já vi acontecer nos jornais. Bom, nos programas de streaming, toda hora tem algo que a pessoa parou de pensar direito e os perigos acontecem. Vários exemplos, vários filmes. E na minha história de vida tem sempre algo que alguém está apaixonado e isso aí foi um caminho para a morte. Então, cuidado com as paixões. E a chave disso é o subconsciente equilibrado. O subconsciente equilibrado, gente, ele evita a força bruta da paixão, que seria um nível 2. Então, o subconsciente doente, ele tem um nível de maturidade 2. 2 anos de idade, 20 anos de idade. 20 anos, tem cara de 20 anos muito maduro, mas
tem muita gente aos 20 que não tem maturidade nenhuma. Então não tenho nada contra quem tem 20 anos. 20 anos de serviço, talvez a pessoa tenha 20 anos de praia, poxa, já tem uma boa experiência. Mas aí a força não é nível 2. Para ter 20 anos de praia tem que ser nível no mínimo 10, 2 vezes. É outra conversa. Tá bom? Então a força para fazer bobagem está representada aqui, no nível 2. Temos que dominar o subconsciente. Então tem que sair do nível 2, sair do nível 2, dominar esse nível poderosamente. Não dá, esse nível não vale, não tem como. Para que a gente possa ir para a rua bem. A ideia é ir para a rua bem. Essa é a ideia. Só que o enamorado, né, quem se apaixona, está sempre aqui. Ele nunca enxerga além. Ele nunca enxerga além, ele só enxerga a aparência. Ele nunca enxerga realmente o efeito que isso vai ter na vida dele. Ele não sabe o impacto no seu dia a dia de conhecer essa ou aquela pessoa. Pessoa. E o impacto é sempre ruim. Cedo ou tarde a sorte acaba e ele acaba dando de cara no poste, porque quando a pessoa não pensa no seu dia a dia, como é que vai ser o meu dia a dia assim? Fazendo assim. Vai ser assim. Usando, e também vai ficar triste, uma emoção. Não vai ter uma boa alegria, vai ter uma boa tristeza, né? Vai ficar triste também. Então, ficar animado, ficar empolgado com qualquer coisa é bom. Mas não tire os pés do chão, não tire os pés do dia a dia. Fundamental. Fundamental isso. Isso mexe com a minha cabeça muito, né? Muito. O que é interessante? O interessante é dominar as próprias paixões, dominar isso. Como dominar as paixões? Com inteligência. Então, fundamental ter inteligência. Então, tem um momento que é preciso ter inteligência, uma inteligência que seja educativa. Educativa, inteligência educativa. E essa inteligência, ela ajuda a domar até o próprio subconsciente. Ela organiza o subconsciente. A reflexão traz o que vai acontecer no dia a dia. Isso é sabedoria, sabedoria pura. E quando a gente conecta e consegue descobrir qual é a real consequência disso no dia a dia, podemos negar. Podemos dizer, isso eu não quero, isso faz mal para o meu corpo. E a partir daí, o Seminole, ele nos cura, nos blinda, o Seminole nos blinda. Cara, isso não é bom para o meu corpo. A partir daí, a gente começa até a deixar de ter vontade de fazer alguma coisa. Como atingir esse domínio? Como atingir esse domínio? Trabalhando para ter uma inteligência em qualquer situação, nas situações que são mutáveis, continuar igualmente inteligente. Sempre se perguntando, isso vai me levar aonde? Como é que vai ser meu dia a dia com isso? O dia a dia é chave, né? O dia a dia é chave. O dia a dia é uma conclusão lógica muito grande. Como é que vai ser meu dia a dia? A qualidade do meu dia a dia. Se for bom, é porque teve uma razão lógica. Por isso é importante ter um domínio das emoções. Dominar as emoções, gente. Dominar as emoções. Dominar as emoções. Quem domina as emoções consegue falar até com mais tranquilidade, mais calma e até mais rápido um pouco, sem se apressar. Olha, isso é dica de oratória, tá bem? Se tiver dificuldade em oratória, pratique alguma coisa.
pratique alguma coisa ligada à voz, e você vai ter sempre uma boa voz. Olhe bem para isso aqui, olhe bem para isso aqui. Isso é uma riqueza emocional. Riqueza emocional transcendente também, porque no nível 10 a gente muda. Isso aqui muda a vida, muda a força, pode ser em qualquer lugar, porque nós conseguimos aplicar os princípios básicos em qualquer coisa. Qualquer área da vida que a gente esteja, qualquer situação que a gente esteja, existem alguns princípios que são básicos e eles salvam a gente. Princípios necessários que sejam bem entendidos agora mesmo. Então nós estamos falando de ação na rua. Entender esses princípios ajuda até. Ajuda e a gente faz uma avaliação dizendo, dá para mim, não tem problema não, eu posso ir, eu consigo. Aumenta a autoconfiança. Aumenta a autoconfiança demais. Então a inteligência, ela leva a força emocional certa. A inteligência é que faz isso. Quanto maior a inteligência, maior então a força emocional, a força mais certeira. Sabe aquele arco e flecha, aquele arco, aquela seta que vai exatamente no alvo, com a força certa? É uma analogia especialmente feliz. É o arco, tiro com arco. O tiro com arco tem que ter reflexão para que ele seja certeiro. O tiro com arco tem que ser inteligente, tem que ter reflexão para que ele seja certeiro. E aí sim, com inteligência nós conseguimos, então, com a inteligência vem a força certa. Com a inteligência vem a força certa, a força para fazer qualquer coisa ligada ao Maslow, e satisfação de Maslow é só no dia a dia. Então a inteligência é muito importante, ela é a base da força. Inteligente é a base da força. Inteligência é a base da força. E essa força, ela corre discretamente, de maneira subconsciente. Até que você domine, sem nenhuma dificuldade, as suas emoções. É o que se busca. Dominar as emoções com inteligência, logicamente, com inteligência. A inteligência é que faz isso, é o trabalho. É o trabalho todo dia, é até gravar até ajuda, até jogar xadrez com a vida com calma, com tranquilidade. Exercício de calma e tranquilidade. Um exercício de calma e tranquilidade é que tem que ser feito como? Siga a sua dor, vai falando da sua dor, vai vendo a sua dor. Qual é a cor desse momento? Qual é a cor da sua dor? São perguntas de outros slides, de outras filmagens, que são muito importantes. Hoje eu fiz bastante esse trabalho, ele me ensinou bastante até. Como é importante às vezes ficar caladinho, só olhando, só olhando. E assim a gente entende muita coisa, entende muito mais, aprende muito mais rápido. Demora menos, dói menos e demora menos tempo com a vida batendo na gente. Não, a vida para até de bater na gente durante uns instantes. Só que para ser a rainha de copas é necessário reflexão, trabalhar para atingir uma inteligência. A inteligência ela é transformadora, transforma as nossas emoções. Então a inteligência que é muito importante, muito importante. O que não pode acontecer é a gente não ter critério para fazer as coisas. Então lá fora, o que é falta de critério? Falta até de olhar, falta até de comparação mesmo, comparação com, tipo, que comparação? Comparação de preço. Olha, não vamos comprar uma carne que custa mais de R$800. Oi, que carne é essa? Boa, Já vi político com carne de R$1.000 na geladeira.
O político foi preso, inclusive. Então, tem que ter critério, tem que ter o perfil da solução que a gente quer. O que nós queremos? Que tipo que nós queremos? Qual o gênero, qual o número, qual o grau do que nós queremos na rua? Tem que definir o GNUGRA. Eu chamo de GNUGRA, é uma abreviatura de gênero, número e grau. Ou seja, o que nós queremos. O que a gente quer na rua? Porque senão, se a gente não definir, até dói, dá uma confusão na gente. Cara, o que eu quero aqui na rua? Para que eu sair? A dúvida, a gente fica com dúvida, e a dúvida, ela nos dá uma insegurança danada. E pronto, Maslow de novo, conectando tudo. Então, se a gente define bem o que a gente quer, a gente sai seguro de casa. Sai seguro do que a gente quer. O fundamental é definir as coisas. Definir as coisas. Planejamento é fundamental, gente, é muito importante. Entender o que vai fazer na rua, e olha, é só para isso hoje. As coisas tomam tempo. Não dá para ficar improvisando o tempo todo. Às vezes a gente improvisa para fazer o que foi planejado. O planejamento é que tem que ser flexível, não pode ser dogmático. Vou tomar um suco. Cara, que aguinha gostosa, gente. Que aguinha boa. É importante fazer o dever de casa. Dá uma parada, conversa um pouco, vê no computador, faz uma lista, vê o que realmente quer, qual o motivo, qual a consequência disso no dia a dia. Qual a consequência disso no dia a dia? Eu quero isso mesmo? Falei da minha amiga que foi numa festa e sortearam um jegue e ela ganhou o jegue. Não adianta nada, ela falou assim, cara, no dia a dia eu não aguento ter um jegue em casa. Como é que eu vou comer? Como é que eu vou fazer? É que nem olha, você ganhou uma moto BMW e tal. Eu falei, cara, eu vou vender, porque eu não tenho nem carteira de moto. Olha, uma Super Ferrari maravilhosa e tal. Entre num sorteio para ganhar um navio. Fica, não quero. Não sei nem como vender esse navio, então é melhor nem entrar. Não dá não. Não tem. Gente, olha, primeiramente, o navio do fulano ele vai pagar R$ 1 milhão de estacionamento. O flanelinha lá no porto para estacionar o meu navio é pior que qualquer flanelinha do mundo. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Agora tem detalhes, né? Como é que o subconsciente vai ser educado? Pela reflexão. Pela reflexão, não tem como. E como refletir? Sai falando, vai falando até que chegue a paz. Até que o seu subconsciente produza aquela solução que apazigua todo mundo que está pedindo, que estabiliza um pouco todo mundo, na verdade. Que dá tempo de um esperar, de outro esperar, porque o problema não faz fila. Primeira coisa é essa. Primeira coisa é essa. O entendimento é o seguinte, que a imperatriz, né, e aparece uma imperatriz aqui, e aparece também a rainha de espadas aqui também, é o domínio dos valores, que vem através da reflexão. Então eles estão, de alguma forma, numa mesma vibe. A inteligência é um meio de conseguir tudo isso. A inteligência é um meio de conseguir tudo isso. Conseguir se dominar, dominar a emoção, dominando os seus valores, e aí sim vamos dominar a ação dentro do nosso reino, a ação em geral dentro do nosso reino. Vamos dominar, vamos ser o imperador, ou seja, o imperador era o rei de várias coisas, rei de vários reinos, o reino emocional, o reino da força, o reino dos valores, o reino do dinheiro. É importante ser o imperador.
e dominar as suas questões? Sim, sim, é o ideal. Nós queremos, a partir do momento que se dominam várias áreas bem, se pode pensar em ser a imperatriz. Só assim. Mas quem se dominou, por exemplo, quem se dominou foi o eremita. Né? O eremita é que executa a lista de tarefas. Então no tarô é aquele sujeito que vai fazer, aquele sujeito que é o responsável. Ele não aguenta mais a situação anterior, ele quer mudar, então ele parte. Ele pode ser um cara até super criativo, um sujeito mais velho, com experiência, ele tem cabelo branco. E o eremita, ele diz para nós o seguinte: eu estou saindo, mas não estou abandonando ninguém. Eu estou saindo para me descobrir, o que é pior para mim, o que é melhor para mim. Para descobrir o que é melhor para mim. É isso que o eremita faz. Ele sai porque ele não aguenta mais. E sai com critério. Ele não sai que nem um louco. Né? O eremita é o contrário do louco. É o contrário do louco. O cara, o sujeito, o eremita é um cara super criterioso. Então, se o sujeito não tem critério, não usa a experiência que tem, dispensa a experiência que tem por causa de um nervosismo ou de qualquer coisa, ele fica louco, realmente louco. Mas quando ele começa a voltar à própria razão, o que é voltar à razão? Ter acesso às informações do livro, de cada livro do corpo, que é um neurônio. Então, o louco, ele é um sujeito que está perto do enamorado. Então está aqui, ó. Quanto mais apaixonado, mais louco ele fica. Ele está muito apaixonado, então ele fica muito louco. Então, isso aqui aumentou, ele fica mais louco, 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 ficou enorme, muito louco. Pensa com a cabeça de um animal, ou com a barriga, ou com o coração, ou com o sexo. Então, a inteligência diminui a loucura. A reflexão diminui a loucura. E para refletir, falar, conversar, conversar. Então, cuidado com o namorado, porque ele não exercita muita inteligência. Quem exercita é o eremita. O eremita, ele só depois que ele se domina é que ele pode ser um bom eremita. Só depois que ele se domina ele pode ser um bom eremita. Olhando, analisando as cartas aqui, colocando numa ordem, dá para entender muito bem muita coisa. Porque para agir ao sol, ação no sol, ação no dia a dia, no mercado, na feira, é preciso, não precisa ser o homem mais sábio do mundo, mas é preciso um mínimo, né? Um mínimo, saber o que quer, um mínimo. Saber o que quer, um mínimo. Fazer o dever de casa, né? Sai de casa com planejamento, por favor. Primeira coisa desse vídeo é saia de casa com planejamento. E é o mais importante. Fizemos o roteiro todo, explicamos o roteiro, aperfeiçoamos o roteiro e a pessoa já está pronta para agir dentro e fora de casa. Por quê? Ela fez a lista de tarefas, toda, e está indo cumprir. E geralmente as coisas que tem que cumprir, tem muita coisa fora, tem que comprar carne, tem que ir no médico, tem que fazer um monte de coisa. Então, primeiramente, o roteiro tem que estar fácil. Porque se não tiver fácil o roteiro, ele mesmo vai gerar dor. Ele tem que gerar segurança e conforto. O roteiro é para gerar segurança e conforto e padrão. Padrão, tem que gerar padrão. E um padrão até de inteligência emocional. Ter força para fazer as tarefas. Não adianta elencar um monte de coisa na lista de tarefas e depois ficar com preguiça, com ficar procrastinando. Essa não é a ideia, né, da procrastinação. Procrastinação não vale a pena. Não vale a pena, não vale a pena. Um detalhe interessante aqui é que
Tudo a gente pode perder. Porque quando o ser humano não pratica a reflexão, ele regride. Então a reflexão é a palavra-chave que vai entrar aqui. Reflexão é a palavra-chave. E é um item assim protetivo. Se a reflexão é bem feita, ele descobre sempre um caminho para o que é possível. Se é mal feita, ele regride a perigos. A reflexão é um divisor de águas. É um divisor de águas. A qualidade da reflexão é a qualidade de vida também. Se não refletirmos muito, perdemos. Se refletirmos demais, perdemos também. Se não refletirmos nada, não temos nada. Se não refletirmos adequadamente, nossa vida nunca vai ser adequada. Nessa primeira parte entendemos que, no final das contas, é a inteligência que importa. Agora, o que é inteligência? É trabalho, gente. Inteligência é trabalho. Inteligência é só trabalho, é só conectar as coisas. Trabalhar no sentido de conectar as coisas. Até 5, 6 vezes, até o dia a dia. Conectar até o dia a dia. É a chave, até o nome desse vídeo. Conectar até o dia a dia.